Palmeiras atropelou o Sport com um 3-0 que não deixou margem para dúvida. Mas o que esse jogo despertou não foi apenas sobre os times que estavam em campo. Na verdade, ele trouxe à tona um assunto que parecia adormecido, mas que ainda incomoda muita gente: a saída do Daniel Paulista do Remo. E por mais que isso pareça algo superado, tem muita coisa que o torcedor ainda não entendeu completamente sobre como tudo se desenrolou nos bastidores. Lembra quando Daniel foi sondado pelo Sport? No começo ele recusou, deu uma segurada. Parecia convicto de que queria continuar no Remo, até que, do nada, veio a reviravolta. Ele aceitou a proposta, arrumou as malas e foi embora. E por que isso aconteceu? Muita gente se questionou, especulou, mas na época o que se falava era que o estupim mesmo foi a chegada de Marcos Braz no clube. Essa mudança no comando incomodou profundamente o Daniel e sua comissão técnica. Aquela sensação de que o futebol ia sair das mãos do treinador e ir parar nas mãos da cartolagem, de gente que manda mais do que entende da bola. E eu admito, quando tudo aconteceu, eu fiquei do lado do Braz. Achei que o Daniel tinha tomado a decisão errada, tinha virado as costas pro projeto no Remo. Mas hoje, com o que tá rolando no clube, dá para entender melhor o lado dele. O Daniel, lá atrás, já enxergava que o futebol ia se transformar num jogo de poder dentro do clube. E ele não quis ficar para ver. Preferiu pular fora antes de ser engolido por uma estrutura que, ao que tudo indica, centraliza demais as decisões nas mãos de uma só pessoa. E essa visão dele tá cada vez mais clara. Olha só o que tá acontecendo agora com o caso do Antônio Oliveira. O trabalho do treinador é claramente contestado por boa parte da torcida, a insatisfação é evidente, os resultados são limitados, mas o Braz segue firme defendendo o cara. Bate no peito e diz que quem manda é ele, que vê evolução, que acredita no projeto. E o que é mais curioso é que até dentro do clube parece que a galera começou a comprar esse discurso. Ninguém se posiciona com firmeza. Todo mundo fica meio em cima do muro, esperando para ver o que vai dar. E o papo do Braz vai convencendo, vai pegando. É o tal do papinho doce que conquista os bastidores, mas que não engana quem tá de fora assistindo o desenrolar dessa novela. E, olha, antes de entrar nos detalhes da rodada, dos resultados e das informações mais quentes da Série B, eu preciso abrir um parêntese para falar de um tema delicado que vem mexendo com os bastidores do Remo: a tal campanha de público zero. Muita gente me marcou, mandou mensagem, pediu para que eu levantasse essa bandeira. E eu entendo a frustração, entendo o cansaço do torcedor. Mas eu já disse e repito, eu não vou entrar nessa. Primeiro, porque não adianta você remar contra a maré. A torcida vai continuar indo ao estádio, vai continuar aparecendo, porque amar o clube é isso, é comparecer mesmo quando tudo parece desandar. E segundo, porque tem muita gente mal intencionada que se aproveita disso. Se eu chego aqui e falo, galera, não vão ao jogo enquanto esse treinador estiver aí, pronto. Já tem gente dizendo que eu tô jogando contra, que eu sou culpado pelo momento do clube, que eu só critico. E, sinceramente, isso me irrita demais. É surreal ver torcedor vindo aqui nos comentários, indignado porque eu critiquei o time depois de empatar em casa contra um dos piores times da competição. Quer que eu diga o quê? Que tá tudo lindo. Que tá maravilhoso empatar dentro de casa jogando mal, sem padrão, sem entrega? Não dá. Isso é tapar o sol com a peneira. É tentar mascarar uma realidade que salta aos olhos. E eu não tô aqui para isso. Eu tô aqui para analisar, para comentar com honestidade. E se o time joga mal, vai ouvir crítica, sim. Se joga bem, vai ter elogio também. Mas não dá para fingir que tá tudo certo quando não tá. Então, só para encerrar de vez essa história do público zero, respeito quem defende a ideia, cada um tem o direito de fazer o que quiser com seu conteúdo, com sua opinião. Mas eu não vou seguir por esse caminho. Não acredito que seja o melhor. Eu acho que o torcedor tem, sim, que estar presente no estádio. Se for para apoiar, que apoie com força. Se for para cobrar, que cobre com intensidade. Porque a presença da torcida pesa, sim. E mesmo que o treinador esteja se lixando para a opinião da arquibancada, quem sente é a diretoria.
pode acreditar. A pressão da torcida mexe, balança, provoca incômodo. E essa insatisfação precisa chegar nos ouvidos certos. Agora, falando da tabela, vamos dar uma olhada nesse momento do Campeonato Brasileiro da Série B. Enquanto rola o jogo entre Amazonas e Avaí, que estava empatado em 0-0, o Botafogo de Ribeirão venceu o Vila Nova por 2-0. E esse resultado foi excelente pro Remo. Além de afundar ainda mais a Mucura lá no Z4, impediu que o Vila Nova somasse pontos e ultrapassasse o Remo. O Botafogo, que até então estava na zona de rebaixamento, conseguiu sair do sufoco e abriu 4 pontos de vantagem. E se o Amazonas vencer o Avaí, vai abrir mais 3 pontos em cima da Mucura, deixando a situação ainda mais dramática por lá. E não é nem a quantidade de pontos o maior problema da Mucura. É o número de vitórias que precisam alcançar para escapar da degola. Se eu não estou enganado, são 8 ou 9 vitórias que precisam buscar. Isso é coisa demais para um time que não consegue embalar uma sequência minimamente sólida. Na minha opinião, já está rebaixado. Pode fazer conta, pode calcular, pode sonhar. Mas futebol não é matemática pura. É desempenho. E o desempenho atual da Mucura não sustenta esse tipo de virada. Enquanto isso, o Remo tem uma baita oportunidade pela frente. Vai pegar o Criciúma dentro de casa, e uma vitória pode jogar o time direto no G4, dependendo do resultado do Novo Horizontino. Hoje, o Criciúma tem 37 pontos, e o Remo, 35. Se vencer, o time azulino chega aos 38 e ultrapassa o adversário direto. E aí sim começa a olhar para a parte de cima com mais otimismo, mais ambição. Só que, para isso acontecer, precisa vencer. E vencer dentro de casa, que vem sendo um calo enorme pro time. O técnico Antônio Oliveira já deixou claro que pretende montar um time ofensivo pro jogo contra o Criciúma. Mas ofensividade não significa, necessariamente, escalar 4 atacantes. O que ele quer é mais presença no campo de ataque, mais volume de jogo, mais contundência. E para isso, algumas mudanças devem acontecer no time titular. O Pedro Rocha está voltando e deve assumir a vaga do Hernandes. Isso, aliás, é praticamente certo. O Hernandes não rendeu o esperado, e a entrada do Pedro pode trazer mais mobilidade e qualidade técnica. Tem também o Davi, que vem buscando seu espaço, o Eduardo, que entrou contra o Coritiba mas não fez muita coisa. E tem ainda a chance de estreia do Iago Ferreira, um meia com bom toque de bola, que pode ajudar na criação. Sem falar no Luan Martins, que estava em transição física e pode ser relacionado para esse confronto. A verdade é que o treinador vai jogar suas últimas fichas nesse duelo. E vai ser um jogo duríssimo. O Criciúma é um time bem armado, muito bem treinado pelo Eduardo Batista, que conhece como poucos essa Série B. Ele já bateu na trave algumas vezes, montando times competitivos, e neste ano não é diferente. O Criciúma tem um elenco equilibrado, sabe jogar fora de casa e tem jogadores experientes, que conhecem bem o terreno, como o Nicolas e o Bouras, que já passaram pela Mucura e sabem como atuar no Mangueirão. O Remo, portanto, vai precisar estar atento o tempo inteiro. Não dá para dar mole. Cada erro pode ser fatal. E com a tabela embolada como tá, uma vitória pode mudar tudo, mas uma derrota também pode complicar. O time precisa, mais do que nunca, mostrar força dentro de casa. Vencer esse jogo não é apenas somar 3 pontos. É virar uma chave. É mostrar que pode, sim, brigar pelo acesso. Depois desse jogo, vem o confronto direto contra o Amazonas, fora de casa, que é um jogo totalmente vencível. O problema é essa mentalidade de querer sempre empatar fora. Isso tem que mudar. E na sequência ainda tem o Volta Redonda, outro adversário que não vive bom momento e que pode render mais 3 pontos se o time for corajoso. Mas tudo começa com o Criciúma. Esse jogo é a chave. O termômetro. A vitória, nesse contexto de tabela, de pressão, de incerteza, é mais do que uma obrigação. É a única opção. E olha, se o Remo quiser realmente entrar de vez nessa briga pelo acesso, precisa parar de viver de lampejos e construir uma sequência consistente.
Não adianta nada vencer o Criciúma jogando em casa com pressão, com a torcida empurrando, e depois ir jogar fora contra o Amazonas e repetir aquele roteiro covarde de sempre, com o time todo recuado, com medo de atacar, esperando um erro do adversário. Isso já ficou claro que não dá resultado. Futebol moderno, competitivo, exige coragem. E mais do que isso, exige identidade. O grande problema do Remo hoje é que, mesmo com tantos jogos disputados, o time ainda não tem cara. Cada partida parece um experimento diferente. É como se o treinador ainda estivesse tentando descobrir qual é a melhor formação, qual é o melhor desenho tático, quais são os jogadores mais confiáveis. Só que o campeonato não espera. Enquanto isso, tem time embalando, pontuando e ganhando confiança. O próprio Criciúma é um exemplo disso. Um time que pode até não brilhar em campo, mas tem uma estrutura de jogo muito bem definida, um treinador que sabe o que quer e um elenco que executa com disciplina. E é justamente isso que o torcedor do Remo vem cobrando. Ninguém aqui está exigindo espetáculo, goleada todo jogo, ou um time jogando como o Barcelona da época do Guardiola. A exigência é simples, um time que saiba o que está fazendo em campo. Que ataque com organização, que defenda com compactação, que tenha alma. Porque vontade, entrega, superação, isso não pode faltar. Ainda mais num campeonato equilibrado como essa Série B. Só que quando o time entra em campo e parece perdido, quando o meio-campo não conecta com o ataque, quando a zaga falha nas coberturas básicas e o goleiro vira o melhor em campo, jogo sim, jogo também, aí não dá para defender. E toda essa insatisfação da torcida não é por acaso. O torcedor do Remo é um dos mais fiéis do Brasil, apoia, viaja, canta, acredita até o último segundo. Mas também sabe cobrar. E o que mais machuca o torcedor não é perder. É perder de forma apática. É ver o time desorganizado, sem reação, sem coragem. E por isso esse jogo contra o Criciúma ganhou contornos de decisão. Não é apenas mais um jogo da rodada. É um divisor de águas. É o tipo de confronto que define se o time vai seguir na briga pelo acesso ou se vai passar o resto do campeonato apenas tentando sobreviver no meio da tabela. E dentro disso, é impossível não voltar a falar do comando técnico. O discurso do Antônio Oliveira já não empolga mais ninguém. Ele fala em evolução, em trabalho a longo prazo, mas os resultados em campo não sustentam essa narrativa. O time não tem repertório ofensivo. Vive de cruzamentos e jogadas individuais. A bola parada, que deveria ser uma arma numa competição tão disputada, é mal aproveitada. E as substituições são, na maioria das vezes, tardias ou incoerentes. E aí fica difícil. O torcedor enxerga tudo isso. O torcedor sente quando o treinador está perdido. E é isso que mais incomoda. Mas como eu disse antes, quem está segurando o Antônio no cargo é o Marcos Braz. Ele acredita, banca, sustenta. Só que tem uma hora que nem ele vai conseguir segurar. Porque se o resultado não vier contra o Criciúma, a pressão vai bater no limite. A diretoria pode até tentar empurrar com a barriga, mas a arquibancada vai cobrar. E vai cobrar pesado. Porque a paciência tem prazo de validade. E o torcedor do Remo já está chegando no limite. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe como é o futebol. Uma vitória convincente contra o Criciúma muda tudo. Dá moral, alivia a pressão, devolve a confiança ao grupo. E principalmente, mostra que o Remo pode sim competir em alto nível contra os times mais organizados da Série B. E isso é fundamental nesse momento da temporada. O campeonato está afunilando, os jogos diretos estão aparecendo, e quem tiver sangue nos olhos vai se destacar. Não é mais hora de desculpa, de discurso vazio. É hora de resultado. E se o Remo vencer o Criciúma, entra com tudo na briga pelo G4. Porque logo depois tem o Amazonas, fora de casa, e o Volta Redonda na sequência. 2 jogos extremamente vencíveis. O Amazonas até vem fazendo uma campanha honesta, mas não é nenhum bicho-papão. E o Volta Redonda vive um momento delicado, sem confiança, afundado na zona de rebaixamento. Ou seja, se o Remo embalar 3 vitórias seguidas agora, muda completamente o cenário da temporada.
E a torcida sabe disso. Por isso a cobrança. Por isso a exigência. Porque, no fim das contas, futebol é isso, resultado. Discurso não ganha jogo. Camisa não ganha jogo. O que ganha é atitude, é organização, é entrega. E se o time azulino quiser realmente brigar na parte de cima da tabela, precisa começar agora. Contra o Criciúma. Dentro de casa. Com a torcida junto, empurrando, cobrando, acreditando. Porque se não for agora, talvez não seja mais. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro alvoroço tomou conta do mundo esportivo paraense nesta semana com a notícia de que Marinho, o atacante que ganhou destaque nacional em competições de alto nível, estaria prestes a vestir a camisa do clube do Remo. Fontes próximas ao clube garantem que o investimento para sua contratação foi milionário, movimentando cifras que chamam atenção não apenas no cenário local, mas em todo o futebol brasileiro. O rumor gerou uma expectativa gigantesca entre a torcida azulina, que encheu as redes sociais de comentários e especulações sobre o impacto que o jogador poderá ter no Campeonato Brasileiro da Série B e nas competições estaduais. Analistas esportivos já começaram a traçar cenários sobre como Marinho pode transformar a dinâmica ofensiva do Remo, trazendo velocidade, experiência e finalizações de alta qualidade para o ataque, algo que vinha sendo apontado como deficitário nas últimas temporadas. Dentro do clube, a direção não confirma oficialmente os valores, mas insiders garantem que o investimento reflete a intenção clara de montar um time competitivo, capaz de brigar por títulos e dar alegria a uma torcida que há tempos espera por reforços de grande expressão. Além disso, a chegada de Marinho abre debate sobre estratégias de marketing e bilheteria, já que um nome de peso como o dele certamente atrai patrocinadores e aumenta a visibilidade da equipe na mídia nacional. A repercussão imediata foi tamanha que até os rivais regionais comentaram sobre a audácia do Remo, sugerindo que a diretoria está disposta a mudar totalmente a cara do clube e elevar a competitividade do futebol no Pará. As redes sociais fervilharam com vídeos, memes e teorias sobre como Marinho poderá se adaptar ao estilo de jogo azulino, enquanto torcedores antigos relembravam campanhas históricas tentando traçar paralelos entre ídolos do passado e a promessa atual, reforçando a ideia de que sua chegada pode marcar uma nova era de protagonismo para o Remo. Especialistas esportivos comentam ainda que o timing da contratação é estratégico, visando aproveitar o momento de transição do clube, fortalecer o elenco e enviar uma mensagem clara aos concorrentes, de que o Remo não está mais disposto a lutar apenas para sobreviver na Série B, mas pretende disputar com ambição cada partida e garantir um protagonismo que há décadas lhe escapou. Nesse contexto, a chegada de Marinho não é apenas uma questão de reforço técnico, mas uma declaração de intenções do clube, uma movimentação que mexe com torcedores, patrocinadores e adversários, estabelecendo um clima de expectativa que promete ser uma das grandes histórias do futebol brasileiro nesta temporada. O impacto da notícia sobre Marinho no Remo se espalhou rapidamente pelas redes sociais e grupos de torcedores, criando um clima de ansiedade e otimismo que poucos jogadores conseguiram gerar em tão pouco tempo. O burburinho entre jornalistas esportivos, blogueiros e comentaristas começou a crescer, e cada declaração de pessoas próximas ao clube passou a ser interpretada como uma confirmação ou um indício de que a negociação estava realmente prestes a se concretizar. A especulação sobre salários e bonificações extras movimentou fóruns e comunidades online, com torcedores discutindo quanto o clube estaria disposto a investir para garantir que Marinho se tornasse o principal reforço do elenco. A expectativa não se limita apenas ao aspecto financeiro, mas também ao impacto esportivo, já que Marinho é conhecido por sua capacidade de decidir jogos importantes, criar oportunidades a partir de situações adversas e apresentar uma regularidade que poucos atletas conseguem manter em competições de alto nível. Analistas começam a discutir como sua chegada pode alterar o esquema tático do time, influenciar o rendimento de companheiros de posição e até modificar o comportamento defensivo dos adversários, que certamente terão que se adaptar à presença de um atacante de renome no campeonato. Entre torcedores, a discussão sobre sua posição ideal, sua adaptação à Série B e a relação com o técnico se tornou central, gerando debates acalorados sobre a formação que poderia maximizar suas habilidades. Além disso,
Rumores sugerem que sua vinda poderia atrair outros atletas interessados em jogar ao lado de alguém com experiência e visibilidade nacional, algo que reforçaria a competitividade e o entrosamento do elenco. Em termos de marketing, o impacto é igualmente relevante. A presença de Marinho nas redes sociais do clube, em campanhas de patrocínio e em ações promocionais já é considerada uma grande oportunidade de expansão da marca Remo, aumentando a visibilidade do time e criando uma narrativa de ambição e crescimento que atrai mídia e novos torcedores. O clima em Belém e em outras cidades do Pará é de expectativa máxima, e a cada nova pista ou comentário de dirigentes, o rumor só cresce, alimentando uma sensação de que o futebol local está prestes a viver um momento histórico. A movimentação de Marinho já provoca reflexos em clubes rivais, que observam a negociação com atenção, e prepara o terreno para um início de temporada eletrizante, com promessas de grandes disputas dentro e fora de campo, deixando claro que a chegada de um jogador de elite pode transformar completamente o cenário esportivo regional. Enquanto os torcedores do Remo vivem um misto de ansiedade e entusiasmo, dentro do clube a diretoria trabalha em sigilo absoluto, alimentando ainda mais o burburinho sobre a chegada de Marinho. Fontes internas revelam que negociações paralelas estão sendo conduzidas com cautela, para garantir que todos os detalhes contratuais estejam devidamente acertados antes de qualquer anúncio oficial. O planejamento estratégico do clube inclui não apenas a questão técnica, mas também ações de marketing, eventos de lançamento e até campanhas para atrair público aos estádios, aproveitando o prestígio de um jogador de renome nacional. O rumor já se transformou em tema de pauta diária em programas esportivos locais, e jornalistas especializados analisam cada movimento, desde treinamentos observados de longe até postagens enigmáticas em redes sociais de pessoas ligadas ao elenco. Há especulações sobre como o técnico pretende ajustar o esquema tático para maximizar a performance de Marinho, incluindo a possibilidade de reposicionamento de outros jogadores, alteração na linha de ataque e até mudança no estilo de jogo, com foco em transições rápidas e finalizações precisas. A chegada do atacante também é vista como um impulso psicológico para o restante do elenco, que pode se sentir motivado a elevar seu nível de desempenho, promovendo um ambiente de competitividade saudável e ambição renovada. Rumores indicam que a negociação envolveu diferentes cláusulas de performance, metas individuais e coletivas, além de uma estrutura de bonificações que estimula resultados e conquista de títulos. A expectativa entre torcedores é de que Marinho chegue com impacto imediato, não apenas pelas habilidades em campo, mas também pela liderança e experiência que pode trazer, servindo de referência para jovens talentos e consolidando o Remo como um clube capaz de atrair atletas de elite. Além disso, a presença de Marinho tem potencial de ampliar parcerias comerciais, atrair mídia nacional e fortalecer a imagem do clube, projetando uma nova era de profissionalismo e ambição. O rumor não apenas aquece o mercado de transferências, mas também reacende a esperança da torcida, que vê na possível contratação um símbolo de renovação, uma promessa de dias melhores e a chance de reviver glórias passadas, criando uma narrativa quase cinematográfica em torno do futebol paraense, tornando Marinho mais do que um jogador, mas um ícone de expectativa coletiva. O efeito da possível chegada de Marinho ao Remo transcende o campo e alcança um impacto social e cultural, pois a movimentação mexe com a autoestima da torcida e com a identidade do clube. A perspectiva de contar com um atleta de destaque nacional desperta discussões sobre o nível de competitividade do futebol paraense e sobre como a presença de um jogador de renome pode inspirar jovens talentos locais. Em bares, praças e redes sociais, o assunto domina conversas, e há um burburinho constante sobre como a contratação poderá influenciar resultados de jogos, estratégias de adversários e até repercussões em campeonatos estaduais. O rumor é alimentado por análises detalhadas sobre desempenho passado de Marinho, aproveitamento em finalizações, capacidade de drible, velocidade e inteligência tática, gerando debate sobre qual seria sua melhor posição no esquema do técnico e como ele poderia interagir com outros atletas do elenco. Torcedores mais fanáticos já fazem projeções de gols, assistências e campanhas vitoriosas, enquanto especialistas discutem probabilidades e impactos estatísticos, refletindo a amplitude que uma simples movimentação de mercado pode ter na percepção pública. Além do futebol, a chegada de Marinho é vista como um catalisador para ações sociais e campanhas promocionais, uma oportunidade de engajamento com a comunidade e com torcedores de todas as idades.
A perspectiva de jogos mais competitivos, aliados à presença de um nome de peso, estimula a expectativa de retorno aos estádios, aumento de público e maior receita para o clube, fortalecendo a economia local e a cadeia de serviços ligada ao esporte. Enquanto isso, o clima de suspense e expectativa cresce a cada declaração de dirigentes, postagens enigmáticas e pequenos indícios de que a negociação caminha para sua conclusão, alimentando o rumor e mantendo a torcida em alerta. As discussões sobre impacto psicológico, entrosamento do elenco e motivação coletiva também entram em pauta, reforçando que a chegada de Marinho pode ser mais do que uma contratação, mas um divisor de águas, capaz de redefinir o conceito de ambição e competitividade dentro do Remo e no cenário esportivo do Pará, transformando rumores em histórias que permanecem na memória da torcida e nos registros históricos do clube, criando uma narrativa que mistura expectativa, paixão e análise tática com a intensidade típica de um mercado cada vez mais profissional e midiático. Enquanto os dias passam e a ansiedade aumenta, a imprensa esportiva mantém o foco nas movimentações do Remo, alimentando teorias sobre a concretização da contratação de Marinho e seu impacto imediato no time. Comentários em programas de rádio, colunas digitais e redes sociais enfatizam o peso de sua chegada, discutindo não apenas a habilidade individual, mas também o potencial de transformar jogos complicados, criar oportunidades inesperadas e servir como referência para jovens jogadores que buscam crescer ao lado de um atleta de elite. Dentro do clube, a preparação do elenco para receber Marinho já é pauta de reuniões e treinamentos, com a direção planejando estratégias para integração rápida, adaptação tática e maximização do desempenho coletivo. Os rumores também ampliam expectativas quanto à postura de rivais regionais, que passam a recalcular suas estratégias diante da perspectiva de um ataque reforçado, capaz de decidir partidas com velocidade, inteligência e finalizações precisas. O efeito na torcida é igualmente notável. A cada dia surgem memes, vídeos e campanhas online que comemoram antecipadamente a chegada do jogador, refletindo o entusiasmo que se mistura com ansiedade e desejo de ver mudanças concretas em campo. Especialistas em mercado esportivo destacam que a contratação não se limita ao impacto técnico, mas também envolve oportunidades comerciais, visibilidade nacional e potencial de valorização da marca do clube, criando um círculo virtuoso de interesse e engajamento que aumenta a pressão para resultados imediatos. Além disso, o rumor provoca reflexos na mídia nacional, com grandes portais comentando a movimentação e adicionando uma camada de prestígio e atenção que há tempos o Remo não experimentava. A narrativa criada em torno de Marinho, entre expectativa, especulação e paixão, transforma a simples possibilidade de contratação em uma história rica, cheia de nuances, estratégias e projeções, que alimenta a imaginação da torcida, provoca comentários entre especialistas e reforça a ideia de que o futebol paraense pode estar prestes a viver um momento de visibilidade inédita. Assim, a movimentação de mercado vai muito além de uma simples contratação, funcionando como um catalisador de sonhos, debates e projeções, onde cada rumor se transforma em peça central de um enredo que promete marcar a temporada e ficar na memória coletiva da torcida, consolidando Marinho como um possível símbolo de renovação, ambição e protagonismo dentro e fora de campo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!